Olá, meus amigos, minhas amigas, que Jesus nos abençoe a todos. É com alegria que estamos aqui de volta para mais um estudo do livro Depois da Morte, de Leon Denis. E, como vocês sabem, já estamos aí chegando na reta final do nosso estudo, faltam poucos capítulos, e no último estudo nós analisamos uma parte do capítulo ao qual nós retornaremos hoje, que é o capítulo de número 55, que trata das questões sociais. Como é um tema complexo, a gente pensou que a priori até seria possível fazer em um estudo só, mas a gente acabou entendendo que seria melhor realmente quebrar na dinâmica e ao longo, né, do estudo passado, a gente percebeu então que seria melhor realmente dividir para a gente poder tratar com mais esmero ali, com mais aprofundamento esses temas. Então, quem já viu aí o estudo anterior pode ver como que a gente fez toda uma contextualização daquele período que era vivido por Leon Denis, também por Kardec, né, que acaba desencarnando antes, bem antes de Leon Denis, mas que já tratou desses temas, era um momento de muita efervescência no que diz respeito a esses temas lá na sociedade de então. Leon Denis pôde então viver mais, ele escreve o livro depois da morte em 1890, mas ele viveu até o primeiro quartel ali do primeiro século, perdão, do século XX, né? Então ele pôde acompanhar todo o desenvolvimento dessas ideias, desde as sugestões iniciais na primeira metade do século XVIII, ou menor, XIX, e depois também o desenvolvimento dessas ideias, dessas propostas, na segunda metade do século XIX e no primeiro quartel do século XX. Então a gente falou do socialismo utópico, falamos das propostas mais radicais, mencionamos o livro Socialismo e Espiritismo de Leon Denis, em que ele vai se aprofundar um pouco mais ainda sobre essas ideias, mostrando suas falhas, né, dentro do paradigma materialista a que muitas dessas propostas estarão associadas, mas também apresentando uma visão espírita em torno disso, de uma sociedade que não será tão baseada assim no lucro, no ganho, no material, na cobiça, na ganância, etc., mas que também não acreditará que o caminho para uma sociedade mais justa passará por propostas radicais, revolucionárias, de transformação somente de natureza exterior, sem atentarmos para a importância da renovação do indivíduo, para a educação moral e espiritual do indivíduo, como célula fundamental da sociedade e como ponto-chave para a melhoria da própria sociedade. Então a gente desenvolveu tudo isso, apresentando ali a visão de Leon Denis, tanto no capítulo em si, como também resumindo alguns pontos lá da sua obra Socialismo e Espiritismo, e nós paramos nos seguintes parágrafos aqui, né? O parágrafo que começa com talvez haja quem não admita essa ideia, e também um pouco mais à frente o parágrafo mas quanta mudança nesse ponto de vista. A gente parou aqui mais ou menos nesses parágrafos em que Leon Denis então vai destacar a importância das crenças na transformação da sociedade, ou seja, a partir do momento que eu tenho novas crenças mais amplas, crenças, por exemplo, que envolvam a realidade espiritual, que abram os horizontes da realidade espiritual para as criaturas humanas, essas crenças vão aos poucos transformando as buscas, os hábitos, os conceitos das criaturas, porque tudo começa por uma renovação no modo de pensar. Toda transformação do indivíduo ou das sociedades começou antes no plano, no âmbito do pensamento. A partir de novos horizontes, de novas compreensões, vai se chegando a uma nova ação, a novos hábitos, a novos caminhos de fato que vão sendo adotados pelos indivíduos e pela sociedade. De modo que uma crença mais espiritualista, e aí a gente tratou o papel do espiritismo no progresso, lembrando até o que está lá em O Livro dos Espíritos, qual que é o papel do espiritismo no progresso, né? Questões 799, 800, 801. O espiritismo ele vai incorporando a realidade espiritual no modo de pensar da humanidade. E quanto mais se compreende as questões espirituais, a transcendência da nossa vida, para além da matéria, a finalidade da existência, para muito além apenas desse recorte da nossa vida aqui na matéria,
Quando vai se incorporando isso, vão se transformando as próprias instituições, né? As próprias realizações e buscas da humanidade. Por exemplo, a educação vai deixando de ser vista simplesmente como um processo de instrução do intelecto e passa a ser realmente uma educação emancipadora que visa a renovação, a transformação do caráter moral dos indivíduos, uma educação que prepare os indivíduos realmente para a realidade espiritual, que é a nossa essência mais íntima. Então é o que os espíritos vão dizer também quando tratam lá do egoísmo, por exemplo, a raiz de todos os males da humanidade, da sociedade. Kardec chega a perguntar na questão 914, né? Mas ele parece tão entranhado, será que nós conseguiremos de fato vencê-lo? E os espíritos respondem, olha, quanto mais compreende as coisas espirituais, menos valor, menos apego as criaturas terão com relação às coisas materiais. Então, uma das maneiras principais de se vencer o egoísmo é justamente esclarecendo as coletividades acerca das questões espirituais. E é isso que Leon Denis, então, estava dizendo nesses parágrafos que nós mencionamos. Quanto mais esclarecida for a humanidade acerca da sua real destinação, das verdadeiras finalidades da vida, das questões espirituais, menos apego se terá para com as coisas desse mundo. E aí, menos força o egoísmo terá, menos ascendência. E com isso vão perdendo força também todos os filhos, os frutos do egoísmo vão sendo minados. Cobiça, a ganância, a corrupção, né, o interesse pessoal, tudo que está na raiz dos principais problemas sociais, fome, miséria, desigualdade, preconceito, né, a gente vai encontrar ali sempre o egoísmo, o orgulho e os seus filhos. Vaidade, ganância, cobiça, etc, etc. Tudo isso vai perdendo força à medida que as criaturas vão se voltando mais para as coisas espirituais, para as realizações íntimas do ser imortal. Então Denis diz lá, né? Talvez haja quem não admita essa ideia, ou seja, a possibilidade de uma renovação social que passe pela educação, que passe pela vitória sobre o egoísmo, que passe pela harmonização dos elementos das criaturas que formam o todo social, que passe, portanto, pela fraternidade. Talvez existam alguns que não admitam essa ideia. Prossegue ele, né? Acreditar que o Espiritismo possa influenciar sobre a vida dos povos, facilitar a solução dos problemas sociais, é ainda muito incompreensível para as ideias da época. Mas, por pouco se reflita, seremos forçados a reconhecer que as crenças têm uma influência considerável sobre a forma das sociedades. Porque elas definem as buscas, os paradigmas, os valores. E isso vai influenciando diretamente no agir dos povos e dos indivíduos, nos hábitos que são construídos, nas instituições que são estabelecidas, sejam elas políticas, seja a própria família, seja a educação, tudo isso vai se nutrir das crenças que se tem. Então, quanto mais comum, quanto mais ampla for a crença na espiritualidade, uma crença lúcida, raciocinada acerca das leis divinas, uma compreensão madura das leis divinas, do mundo espiritual, da realidade espiritual, da nossa destinação espiritual, isso naturalmente vai impactando na forma, no caráter das sociedades. Kardec vai falar disso em vários de seus textos, né? Em vários momentos também, assim como Leon Denis. E aí, então, o último parágrafo que a gente começou a tratar mesmo foi aquele que começa assim: mas quanta mudança nesse ponto de vista, logo que o novo ideal vem esclarecer-nos o ser e regular-nos a conduta. Então, quanto mais esse novo ideal for sendo incorporado, mais isso vai transformando o proceder dos indivíduos e, por conseguinte, das sociedades, mudando a feição das coletividades, das instituições e tudo mais. Por isso ele acrescenta: convencido de que esta vida é um meio de depuração e progresso, que não está isolada de outras existências, ricos ou pobres
todos ligarão menos importância aos interesses do presente. Então a gente comentava, né, no episódio passado que uma das principais contribuições do Espiritismo para que haja mais harmonia social é justamente o menor apego que vai sendo construído em relação aos bens materiais. De modo que o rico não estará mais tão apegado àquelas posses e saberá utilizá-las com proveito para o bem comum, para o progresso da sociedade como um todo, seja o progresso de natureza material, seja o movimento ali de assistência. Então ele não terá mais tanto apego àquilo, ele saberá melhor se servir daquilo conforme as leis divinas. Por outro lado, o que tem menos posses não desejará tanto essas posses com inveja e tudo mais em relação aos que têm mais, porque ele encontrará na simplicidade, em menos necessidades, ele encontrará a riqueza real, nos valores do espírito. Então, parte essencial para a harmonização e a melhoria da sociedade está justamente na construção de uma nova relação com os bens materiais, em que não serão assim tão desejados os bens materiais. O que os terá em maior quantidade verá ali um dever, verá ali uma prova e saberá se utilizar daquilo pelo bem comum, pelo bem da sociedade. Os que têm menos também não almejarão tanto assim, terem tanto mais. Buscarão ali o que é necessário para uma vida digna, o básico, o essencial, e se contentarão com isso, porque encontrarão nos valores do espírito, nas buscas do espírito, riquezas muito mais amplas do que quaisquer bens de natureza material. Então, sem trabalhar isso, uma nova relação com a matéria, não chegaremos apenas por meio de leis, ou de revoluções, ou de processos de imposição, mesmo de violência, não chegaremos a construir uma sociedade mais justa, mais equitativa, porque o interesse, o desejo dos que estão embaixo será se alçarem as posições superiores para lá muitas vezes repetirem os excessos, os equívocos dos que antes ocupavam essas posições. Porque não houve uma mudança na relação com a matéria em si, com os interesses. Não houve uma educação dos espíritos e, portanto, a questão não será devidamente solucionada, né? Não será devidamente resolvida. Por isso, o Leon Denis faz questão de frisar isso. Graças a essa revelação, ele dirá no parágrafo seguinte, a fraternidade e a solidariedade impõem-se. Os privilégios, os favores, os títulos perdem sua razão de ser. Então, transformados por essa nova compreensão da vida, os deveres agora, os verdadeiros pilares dessa nova sociedade, pilares esses fundados na própria lei divina, entendida em sentido mais amplo, serão a fraternidade e a solidariedade. Então a criatura entenderá como dever, como mote existencial, ser mais fraterna, mais solidária. Para ela, a busca por privilégios, por favores, por títulos, ficará absolutamente em último plano, perderá a sua razão de ser. Porque agora ele anseia por ser mais irmão, por ser mais fraterno, por ser mais consciente, por servir mais, a partir dessa educação mais integral do ser, voltada para a transcendência, para os valores do espírito. A nobreza dos atos e dos pensamentos substitui a dos pergaminhos. Olha que maravilha isso, gente. Imagina quando nós tivermos uma sociedade pautada nisso, em que a nobreza dos atos e dos pensamentos é imensamente mais valiosa do que qualquer nobreza baseada em nome, em títulos ou em pergaminhos. Essas serão as sociedades do porvir. É a sociedade que nós vemos lá desenhada, por exemplo, em um nosso lar, em uma colônia como nosso lar, em que os que administram foram alçados a essa posição de autoridade, né, de uma maior influência, justamente pelas suas características morais. Claro, também intelectuais, mas, sobretudo, morais, que configuram os espíritos superiores. Os espíritos superiores, lembrando da escala espírita, são aqueles que conseguem agregar ao desenvolvimento do intelecto, da inteligência, também os valores morais. E por isso são aqueles que governam,
que administram. Por isso Cristo é o governador planetário, porque ele é um espírito puro, que tanto traz consigo imensos cabedais intelectuais, progresso intelectual, mas principalmente porque já se elevou às culminâncias do progresso moral, que orienta então o uso do progresso intelectual. Essas serão as sociedades do porvir, que lá no mundo espiritual já vemos, né, em colônias, em esferas mais elevadas, e que pouco a pouco serão implementadas aqui na Terra. É o que Kardec vai dizer num artigo que está lá no livro Obras Póstumas, quando ele fala da aristocracia intelecto-moral. Aristocracia aqui significa o governo dos melhores, ou o poder dos melhores, né? Kratos, do grego, significa poder. Então, aristocracia, cracia vem de Kratos, poder. E aristos significa os principais, os melhores. Então, no futuro, nós teremos uma aristocracia intelecto-moral, em que os melhores estarão ocupando as posições de governança. Serão alçados a essa posição pelo reconhecimento que os demais espíritos terão, né? Espíritos mais humildes, mais conscientes, reconhecerão que aqueles são os mais justos, os mais adequados para governar. Então é isso. A nobreza dos atos e dos pensamentos é que contará, né? Se a gente volta à própria definição lá da política, na filosofia grega, em Platão, em Aristóteles, a ideia, por exemplo, de candidato, o termo candidato, vem de cândido mesmo, né? Aquele que é o mais puro, aquele que se enobreceu, se purificou espiritualmente falando e que, portanto, se candidata a essa administração, a esse governo. Nós estamos ainda meio longe disso, temos muito a aperfeiçoar em termos das nossas políticas, né, em termos dos nossos institutos, instituições sociais, para chegarmos a essa condição. Mas é o futuro, é para onde aponta o progresso. E é o que, essencialmente, já vemos lá no Evangelho e que o Espiritismo depois também nos explicaria, por exemplo, tratando da escala espírita. No futuro, os que serão alçados a essa posição e que serão reconhecidos natural e espontaneamente pelos demais espíritos, pelo restante da sociedade, serão os que se caracterizam pela nobreza, não de títulos, não pelo apoio só numérico, mas sim pela grandeza moral, pela nobreza moral que puderam construir. Então leia depois esse artigo de Kardec, que está lá no livro Obras Póstumas. E é o que também está numa mensagem que eu cito ela com frequência, gosto muito, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, né, Bem-aventurados os pobres em espírito, temos lá uma mensagem muito bonita do Adolfo, bispo de Argel. Deixa eu ver se consigo abrir ela aqui rapidinho, em que ele fala disso, né, de que muitos problemas da nossa sociedade, ela está lá no item 12, vêm ou surgem justamente porque nós valorizamos mais ainda o que brilha aos olhos do que propriamente aquilo que toca o coração. Então a gente valoriza mais ainda o que ornamenta exteriormente o espírito, seja a fortuna, seja os títulos, seja o nome, seja o poder, do que propriamente aquilo que ilumina, engrandece internamente o espírito. Valores morais, virtudes, sabedoria. Então ele diz assim, lá no item 12, né, do capítulo 7. Porque a vez de terem maior estima o que brilha e encanta os olhos do que toca o coração? Porque fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Mais adiante ele diz, quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Dar-se o inverso, se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício andrágios, mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida. Mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Por que há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão? Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Então, por que de muitos desses problemas sociais? Por conta disso, porque nós valorizamos coletivamente ainda, pelo menos
de maneira geral, a maioria das criaturas que formam as sociedades valorizam ainda o que brilha por fora e não o que é valor moral. Mas o futuro, a doutrina espírita, a compreensão das leis morais da vida vai nos ensinando que a nobreza dos atos e dos pensamentos precisará substituir a dos pergaminhos ou a da conta bancária, dos brilhos de natureza exterior, para que esses então sejam de fato os condutores, as lideranças, né, da sociedade, e para que isso passe a estar implementado, digamos assim, em nossas leis, em nossas instituições, em nosso quadro de valores e de buscas enquanto sociedades. Bom, seguindo aqui, diz Denis, assim concebida, a questão social mudaria de aspecto. As concessões entre classes tornar-se-iam fáceis e veríamos cessar todo o antagonismo entre o capital e o trabalho. Quando a fraternidade, a solidariedade fosse de fato o eixo central de qualquer sociedade, para qualquer indivíduo, esse equilíbrio entre classes seria muito mais tranquilo, muito mais ameno. Porque o rico não estaria movido por cobiça, não estaria movido por ganância, por avareza, por usura. Pelo contrário, sentiria-se ali impelido por um senso de dever muito grande para com a coletividade. Também o pobre, o que tem menos recursos, não estaria movido pela inveja, pela revolta. Saberia se contentar com muito menos, ali com o essencial, com o básico, e voltar-se para conquistas do espírito, muito mais ricas e valiosas. Então, esse antagonismo, esse choque de ideias, de interesse, né, que existem nas sociedades, deixariam de existir porque todos estariam mais voltados para as coisas do espírito, ao alcance de todos nós. E a matéria, os recursos da matéria, seriam vistos simplesmente como o que são: meios, instrumentos, nunca fins em si mesmo. Conhecida a verdade, compreender-se-ia que os interesses de um são os interesses de todos e que ninguém deve estar sob a pressão de outros. Daí a justiça distributiva, sob cuja ação não mais haveria ódios nem rivalidades selvagens, porém sim uma confiança mútua, a estima e a afeição recíprocas. Em uma palavra, a realização da lei de fraternidade, que se tornará a única regra entre os homens. Tal é o remédio que o ensino dos espíritos traz à sociedade. Então, por essa via, pela via da educação, do despertar espiritual, da renovação moral dos indivíduos, não seriam necessárias revoluções violentas, impositivas, esses choques tão antagônicos entre aqueles que ocupam posições distintas na escala social, porque todos nos veríamos como irmãos, todos estaríamos conscientes da finalidade da matéria, dos recursos materiais, não nos deixaríamos escravizar por eles. E assim, a equanimidade, essa justiça mais distributiva, naturalmente iria se afirmando, guardadas as diferenças que sempre existirão, tendo em vista as provas para cada espírito, tendo em vista as aptidões de cada espírito, existiriam ali diferenças, mas não mais essa desigualdade tão discrepante, que é de fato um fruto do egoísmo e do orgulho, da vaidade, dos interesses que nascem do egoísmo. Então, tal o remédio que o ensino dos espíritos traz à sociedade. Mais adiante, no próximo parágrafo, Leon Denis prosseguirá. Perdão. Esse ideal confortará as almas, conduzindo-as pela fé ao entusiasmo, e fará germinar por toda parte obras de devotamento, de solidariedade, de amor, que, contribuindo para a edificação de uma nova sociedade, sobrepujarão os atos mais sublimes da antiguidade. Então, mesmo os atos mais sublimes da antiguidade que já podemos ver, serão sobrepujados pela nova sociedade que nós estaremos construindo, porque agora mais e mais pessoas estarão conscientes da importância da fraternidade, do amor. Mais e mais pessoas estarão conscientes da sua natureza e destinação espirituais. Então, a gente vai ver isso em maior escala. Temos grandes exemplos no pretérito, mas geralmente mais reduzidos,
mais circunscritos. Mas imagina uma sociedade inteira regida por isso. É o que nos espera no porvir, à medida em que esse ideal for contagiando mais e mais corações. E aí ele entra agora, no próximo parágrafo, em um outro tema dentro desse contexto das questões sociais, que é, por exemplo, a relação entre homens e mulheres, ou a desigualdade de direitos entre homens e mulheres, que tem existido aí ao longo dos séculos, que aos tempos de Kardec e Denis ainda existia, alguns avanços já haviam sido feitos, mas ainda existia, né? E muitos dos avanços foram feitos aí mais recentemente, né? No século XX e tudo mais. Ele diz assim: a questão social não abrange somente as relações das classes entre si, abrange também a mulher de todas as ordens. Então, não só a questão das classes, mas também a questão da desigualdade entre gêneros, né? entre sexos ali, homens e mulheres. A questão também racial, o Espiritismo vai tratar disso, em olhando para o espírito, para muito além de qualquer vestimenta de natureza exterior, que é o corpo. O Espiritismo também vai tratar disso, mas aqui ele fala especificamente da questão da mulher, a mulher de todas as ordens, a mulher, essa grande sacrificada, a qual seria equitativo restituir-se os direitos naturais, uma situação digna, para que a família se torne mais forte, mais moralizada e mais unida. Então esse é um tema no qual o Espiritismo vai ser realmente muito de vanguarda, ajudando-nos a ver para além da constituição física apenas o espírito, que não tem sexo propriamente como o consideramos aqui na matéria. O espírito pode encarnar ora num sexo, ora em outro sexo, e com isso a gente chega a essa igualdade natural, né, de possibilidades. Afinal de contas, temos espíritos, ora encarnados em corpos masculinos, ora encarnados em corpos femininos. Então, embora exista uma diferenciação ali de propósitos, muitas vezes, de funções, né? O espírito encarna nesse ou naquele corpo, né? Nesse ou naquele sexo, para cumprir determinadas tarefas, para desenvolver determinados aspectos do seu ser, há uma igualdade, ou deve existir uma igualdade de direitos consagrada aí pelas legislações humanas. Então, por exemplo, Kardec vai tratar desse assunto lá no Livro dos Espíritos já. Ele trata disso, né, na Lei de Igualdade, questões 817 até 822, ele trata dessa igualdade dos direitos do homem e da mulher, e perguntando, né, se deveriam ter de fato os mesmos direitos. Os espíritos então responderão: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem, a faculdade de progredir? Então sim, né? E aí ele vai conversando com os espíritos a respeito disso, e aí eles falam em determinado momento também das funções. Então, embora a igualdade de direitos, vale atentar para as funções que serão complementares, né? Em geral, o homem mais voltado para realizações de natureza mais exterior, a mulher mais voltada para realizações de natureza mais íntima, mais interior, embora naturalmente existam exceções, porque ao fim e ao cabo, o espírito progredindo, ele vai desenvolvendo esses dois aspectos dentro de si, digamos que a masculinidade e a feminilidade, que são uma espécie de energias complementares, de forças complementares que todo espírito tem dentro de si. Encarnando mais em condições masculinas, o espírito vai desenvolvendo mais as características associadas a esse aspecto do ser. Encarnando depois mais na condição feminina, ele vai desenvolvendo outros aspectos, mas a meta da evolução é desenvolver ambos esses aspectos que são complementares, digamos, para o ser, né? Em muitas tradições espirituais se trata disso. Então, por exemplo, na tradição mais oriental, a gente vai ter Yin e Yang, né? O Yin e o Yang, que representam essas forças masculinas e femininas dentro de todo o ser. Nós vamos ter a própria figura de Adão e Eva, que simbolicamente representam isso. Aquilo que Jung falaria, ânimos e ânima, que representam também essa força masculina e feminina, de modo que encarnando numa ou noutra condição, o espírito vai desenvolvendo mais um determinado aspecto. Embora existam exceções, justamente pela trajetória pregressa do espírito. Às vezes ele está encarnado numa condição masculina, mas ele denota mais desenvolvimentos daquela força mais feminina, porque ele já caminhou muito por aquilo. Da mesma forma, às vezes está encarnado numa condição feminina, mas denota muitas aquisições já mais associadas aí a essa energia ou a essa força masculina.
por conta da trajetória pregressa. Mas ele vai desenvolvendo complementarmente isso dentro de si ao longo da jornada multimilenária da evolução. Então Kardec, lá na questão 822A, por exemplo, pergunta: assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Porque há uma finalidade em termos aí dos sexos, né? Há uma tarefa, digamos, complementar aí no processo. Mas igualdade dos direitos, sim. E ele segue desenvolvendo aqui a resposta, os espíritos, melhor dizendo: a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização, ou né, o seu desprezo, menosprezo, a sua submissão, marcha de par com a barbaria. Kardec também vai desenvolver ainda mais esse tema em 2 artigos interessantes, né, que nós encontramos na Revista Espírita. O primeiro deles, em janeiro de 1866, ele tem um artigo com o título As Mulheres Têm Alma, um título forte aí, né, mas ele quis trazer isso justamente para tratar desse assunto que ao seu tempo ainda era delicado. E ele vai mostrar então como que o Espiritismo vai restituir essa dignidade à mulher e vai trabalhar então por essa emancipação da mulher, por essa equalização dos direitos, embora reconheça essa complementaridade de funções também, a finalidade do espírito encarnar ora numa condição, ora em outra condição, mas ele vai trabalhar sim por essa emancipação, e ele mostra mais como que o materialismo alimenta essa desigualdade, porque ele se baseia muito, por exemplo, na constituição física, e o homem terá a constituição física em geral mais forte e tal, e com isso muitas das vezes, ou disso derivou essa submissão, essa opressão, né, do sexo feminino. Ao passo que, olhando para além do corpo, o espírito, teremos então essa igualdade essencial. A mulher não é uma criação distinta do homem. Temos ali espíritos, ora numa condição feminina no corpo, ora numa condição masculina, tendo já percorrido ou desenvolvido mais as características dessa força masculina, ou tendo já desenvolvido mais características dessa força feminina, mas essencialmente espíritos, criados da mesma maneira, iguais, né? E com uma destinação também igual. Diferentes no sentido de que percorreram caminhos diferentes, desenvolveram-se, progrediram, ou estão em estágios diferentes de progresso, mas iguais na essência, na origem e na destinação, né? Então ele conclui esse artigo dizendo o seguinte: a doutrina materialista coloca a mulher numa inferioridade natural, da qual só é elevada pela boa vontade do homem, porque a doutrina materialista só vê constituição física. Com efeito, segundo essa doutrina, a alma não existe, ou se existe, extingue-se com a vida ou se perde no todo universal, o que vem a dar no mesmo. Assim, só resta à mulher a sua fraqueza corporal, que a põe sob a dependência do mais forte. A superioridade de algumas não passa de uma exceção, de uma bizarria da natureza, de um jogo de órgãos, e não poderia fazer lei. Então essas seriam as consequências de uma doutrina materialista. A doutrina espiritualista vulgar reconhece a existência da alma individual e mortal, mas é impotente para provar que não há diferença entre a do homem e a da mulher, e por conseguinte uma superioridade natural de uma sobre a outra. Então o espiritualismo, sem uma abordagem mais lúcida, mais racional, mais pautada na observação, ela reconhece sim a existência de uma alma, mas não estuda, não chega a analisar a fundo a natureza dessa alma, se há diferença ou não entre a alma masculina, a alma feminina, o que o estudo mais sistemático, mais baseado na observação, na lógica, no crivo da razão, aí que o espiritismo, no trato com a espiritualidade, vai realizar, ele então demonstra que não há diferença essencial entre a alma do homem e a alma da mulher, a não ser a diferença do progresso efetuado aí por cada espírito. E aí ele consagra então: com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, já não é uma concessão da força à fraqueza, mas um direito fundado nas próprias leis da natureza. Então não é simplesmente uma concessão dos homens às mulheres, mas é algo pautado na própria natureza. Kardec escrevendo isso num tempo em que muitos dos direitos das mulheres ainda não haviam sido conquistados, portanto, uma visão de muita vanguarda para o seu tempo,
acerca dessa emancipação. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade. Então, tanto a igualdade e a fraternidade que resolveriam as questões sociais no âmbito das classes e tal, as desigualdades ali sociais ou de riquezas, como também essas desigualdades de direitos entre homens e mulheres. Abre a era da emancipação legal da mulher. No outro artigo de junho de 1867, com o título Emancipação das Mulheres nos Estados Unidos, Kardec também vai voltar a tratar desse assunto, falando não só das desigualdades sociais ali em relação a homens e mulheres, mas também raciais. Né? Ele chega a falar assim, os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior. Da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Por quê? Porque olharam só para os corpos, só para o que é exterior. Foi sobre este dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raças, ou seja, os equívocos nas próprias instituições, né, no modo de se organizar da sociedade, oriundos dessa crença materialista. Desse ponto de vista circunscrito, são consequentes consigo mesmos, porquanto, não considerando senão a vida material, certas classes parecem pertencer e realmente pertencem a raças diferentes, porque veem só o que é material. Aí ele então diz, mas se tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito, pré-existente e sobrevivente a tudo, cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando como a roupa, de forma e de cor, se, além disso, do estudo dos seres espirituais ressalta a prova de que esses seres não são de natureza, corrigindo aqui, a prova de que esses seres são de natureza e de origem idênticas, que o seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corporal não passa de um incidente, uma das fases da vida do espírito, necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que em vista desse avanço o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes, chega-se à consequência capital da igualdade de natureza. Aqui a lei de igualdade. Né? E a partir daí, a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raças. Eis o que ensina o Espiritismo. Olha que maravilha esse texto, gente. Que lucidez, que grandeza de visão. Aqui ele está falando a igualdade dos direitos sociais de todos os tipos, de raças, de sexo, igualdade dos direitos, embora se reconheça as diferenças, as diferentes aptidões, porque aí se considera o progresso já efetuado por cada espírito. Então há uma igualdade em termos de essência, de natureza, de origem, de destinação. Somos iguais nesses termos. Agora, somos diferentes porque somos espíritos que já avançamos mais ou menos nesse ou naquele aspecto. Agora, essencialmente, há essa igualdade, baseada na lei divina, na lei moral. Vós que negais a existência do espírito, para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente, repudiais o único princípio sobre o qual é fundada com razão a igualdade de direitos, que reclamais para vós mesmos e para os vossos semelhantes. Ou seja, o contrassenso do materialismo, que muitas vezes vai reclamar esse direito de igualdade, ou essa igualdade de direitos, mas prendendo-se só nos aspectos exteriores, que são, em si mesmos, absolutamente desiguais. Agora, fundando-se na natureza dos seres, naquilo que está para além da vestimenta exterior, naquilo que realmente nos iguala perante a vida, aí sim nós encontramos o único princípio sobre o qual, com razão, pode se fundar a igualdade dos direitos sociais, dos direitos raciais, enfim,
de todos os direitos humanos no ser espiritual, na mesma origem e na mesma destinação espirituais. Isso é o que o Espiritismo vai apresentar. Aplicando esse princípio à posição social da mulher, diremos que de todas as doutrinas filosóficas e religiosas, o Espiritismo é a única que estabelece seus direitos sobre a própria natureza, provando a identidade do ser espiritual nos dois sexos. Desde que a mulher não pertence a uma criação distinta, que o espírito pode nascer à vontade, homem ou mulher, conforme o gênero de provas a que quer submeter-se para o seu adiantamento, daí a diferença de funções, de propostas complementares, que a diferença não está senão no invólucro exterior que modifica suas aptidões da identidade na natureza do ser, deve-se concluir necessariamente pela igualdade dos direitos. Encontrando os direitos da mulher uma consagração na doutrina espírita fundada. Pulei uma frase aqui. Isso decorre não de uma simples teoria, mas da observação dos fatos e do conhecimento das leis que regem o mundo espiritual. Encontrando os direitos da mulher uma consagração na doutrina espírita, fundada nas leis da natureza, daí resulta que a propagação dessa doutrina apressará sua emancipação e lhe dará de maneira estável a posição social que lhe pertence. Olha que maravilha! Isso muito tempo antes, da conquista de uma série de direitos que só viriam mais tarde, a partir desses desenvolvimentos sociais, digamos assim. Mas já o Espiritismo tratava disso e fundando isso nas próprias leis da natureza. Não só consagrando ou visando consagrar isso nas leis humanas, mas dizendo que isso já está consagrado nas leis divinas, nas leis da natureza. Então, voltando aqui ao texto de Denis, ele vai dizer um pouco mais adiante, no finalzinho desse parágrafo: se ela pudesse, a mulher, fazer ouvir sua voz nos conselhos dos povos, se a sua influência pudesse fazer-se sentir, veremos em breve desaparecer o flagelo da guerra. Isso aqui nos faz recordar uma frase do Emmanuel, que está no livro Ação, Vida e Luz, no capítulo de número 5, ele diz assim, olha, que se a gente desse mais espaço, ou se as mães, as mulheres pudessem operar os movimentos internacionais em favor da paz, as diplomacias, digamos assim, elas o fariam com muito mais proveito que os políticos e sociólogos de todos os matizes. Então, como Denis está dizendo aqui, se ela pudesse fazer ouvir, se fosse mais ouvida no conselho dos povos, a gente veria mais em breve ainda desaparecer o flagelo da guerra do mundo, especialmente se as mães estivessem mais envolvidas com essas ações diplomáticas, digamos assim. No parágrafo seguinte, então, Leon Denis vem falando disso, de como que o Espiritismo renova a visão, então, sobre a mulher e vai consagrar esses direitos, porque olha essencialmente para o espírito, que não se difere do espírito encarnado no homem, não há uma natureza diversa, não é uma criação distinta. E ele vai dizer no meio desse parágrafo, olha, os espíritas conferem à mulher uma grande parte nas suas reuniões e nos seus trabalhos. Nesse meio ela ocupa uma situação preponderante, porque é de entre elas que saem os melhores médiuns. Ele fala até dessa maior sensibilidade. Ele vai desenvolver isso melhor, inclusive num outro livro dele muito interessante, chamado No Invisível, em que ele fala dessa predisposição maior da mulher para a mediunidade, ou do espírito que desenvolveu mais essa feição da feminilidade. Você pensa num Chico Xavier, por exemplo, ele encarna num corpo masculino, mas pela própria trajetória espiritual dele em outras encarnações e por aquilo que se podia notar, o que os amigos comentavam, você vê esse desenvolvimento mais dessas energias femininas que ali estavam e que denotam então aquela faculdade tão impressionante que ele tinha de natureza mediúnica. O Leon Denis então já havia falado sobre isso no seu livro No Invisível. Tem lá um capítulo 7, o Espiritismo e a Mulher, em que ele vai falar disso. Encontram-se em ambos os sexos excelentes médiuns, diz ele.
É a mulher, entretanto, que parecem outorgadas as mais belas faculdades psíquicas, por conta justamente dessa sensibilidade que vai se desenvolvendo, né? No espírito que vem encarnando, desenvolvendo mais, encarnando mais nesse sexo e desenvolvendo mais essas características da feminilidade. Ele ainda fala mais, né, nesse capítulo sobre a questão da mulher, sobre essa emancipação dela também. Ele diz assim um pouco mais adiante, ó, a situação da mulher na civilização contemporânea é difícil, não raro dolorosa. Nem sempre a mulher tem por si os usos e as leis, mil perigos a cercam, se ela fraqueja, se sucumbe, raramente se lhe estende mão amiga. A corrupção dos costumes fez da mulher a vítima do século. A miséria, as lágrimas, a prostituição, o suicídio. Tal é a sorte de grande número de pobres criaturas em nossas sociedades opulentas. E ele fala já de uma reação que vinha se operando. Ele chega a mencionar já naqueles tempos o feminismo, né, o movimento feminista, dizendo que existem ali causas e demandas justas, mas que justamente por conta do materialismo muitas vezes se desviam também, buscando repetir certos equívocos e excessos dos próprios homens, ou apresentando ali demandas que são em verdade desvios, como por exemplo a questão do aborto. Então ele fala já naquele tempo do feminismo, que se desenvolveria mais, principalmente aí no século XX, né, que se mobilizaria por conquistas importantes para as mulheres, mas que justamente por estar muitas vezes atrelado politicamente, filosoficamente ao materialismo, também acaba se perdendo em alguns desvios, em alguns equívocos, querendo recapitular desvios dos próprios homens em muitos tempos, ao longo dos tempos, ou em demandas como essa, equivocadas por não se compreender a natureza espiritual da vida, da própria mulher, da própria encarnação. E aí surge, por exemplo, a demanda do aborto como uma demanda justa dentro desses movimentos. Então ele fala disso, né? Desconhecendo às vezes o verdadeiro papel da mulher ou essa natureza espiritual, acaba transviando-a do destino que lhe está proposto, de certas funções, de certas buscas, tendo também algumas buscas justas ali dentro desse processo. E aí ele diz, né, o moderno espiritualismo, graças às suas práticas e doutrinas, todas de ideal, de amor, de equidade, encara a questão de modo diverso e resolve-a sem esforço e sem estardalhaço. Restitui à mulher seu verdadeiro lugar na família, na obra social, indicando-lhe a sublime função que lhe cabe desempenhar na educação e no adiantamento da humanidade. Faz mais, reintegra em sua missão de mediadora predestinada, verdadeiro traço de união que liga as sociedades da Terra às do espaço. Por essa capacidade mais profunda de intuição, de intermediação da mulher em relação aos dois planos, né? Por isso, lá nos tempos mais antigos, em geral, as pitonisas eram mulheres, justamente por conta dessa sensibilidade. Voltando aqui ao texto, então, de Denis, ele fala dessa complementaridade aqui, no próximo parágrafo, né, sobre o aspecto masculino e feminino. Ele diz, na última frase, se a razão parece predominar no homem, na mulher o coração é mais vasto e mais profundo. É o que a gente vê lá no símbolo de Adão e de Eva. Adão ali representa mais o aspecto do intelecto, da razão, enquanto que Eva representa mais o aspecto da emoção, do sentimento. E é justamente essa complementaridade de forças que nós temos dentro de nós e que somos chamados a desenvolver no transcurso da evolução. Num espírito como Cristo, nós vemos essas forças já coexistindo de maneira totalmente harmônica e equilibrada. Então a energia que ora ele precisa utilizar junto aos fariseus, ela convive perfeitamente bem com a ternura e o acolhimento que ele tem, por exemplo, diante da mulher adúltera, que foi ali lançada aos seus pés. Então a gente percebe nele essas duas forças já perfeitamente integradas, que Jung, por exemplo, denominaria como sendo ânimos e ânima, né? A força masculina e a força feminina dentro de todos nós. Então Adão e Eva são também representações desses arquétipos. E aí você vai notar espíritos que já desenvolveram mais um arquétipo, porque já percorreram mais esses caminhos, encarnaram mais nessa condição. E espíritos que desenvolveram mais um outro arquétipo.
E aí, às vezes, você vê um espírito que desenvolveu mais o arquétipo masculino estando encarnado no corpo feminino, porque ele está justamente, talvez, depois de uma sequência muito grande de encarnações no corpo, em corpos masculinos, ele vem agora num corpo feminino para uma determinada realização, para uma determinada busca naquela encarnação. É como Kardec diz, de acordo com o planejamento, com o que se tem em vista naquela encarnação. Da mesma forma, você vai ver, às vezes, um espírito com um desenvolvimento já bem pronunciado do arquétipo feminino encarnado no corpo masculino. Né? Isso tudo o Espiritismo nos ajuda a entender com mais tranquilidade, a partir do momento que a gente vai entendendo a trajetória do ser e essas forças que se conjugam dentro de nós. No próximo parágrafo ele diz: a situação da mulher na sociedade é geralmente escurecida e muitas vezes escravizada. Por isso, ela é mais elevada na vida espiritual. É interessante isso, né? Porque quando a gente pega as obras do André Luiz ali, muitas das vezes as benfeitoras, os espíritos mais elevados que aparecem ali, geralmente são espíritos femininos, né? Porque lidando com experiências mais difíceis na matéria, por conta da condição da mulher nos tempos passados, esses espíritos acabaram por progredir, às vezes, mais rapidamente. Então a gente lembra o caso lá da Lívia, em relação a Publio Lentulus, a benfeitora Cipriana, lá no livro No Mundo Maior, entre outras que aparecem ali, né? É porque geralmente elas têm se voltado mais para as questões do espírito, enquanto que o homem, em geral, dominando aqui no mundo, chega no mundo espiritual em condições bem mais lamentáveis aí ao longo dos séculos, quando a gente analisa a história, né, da humanidade. No próximo parágrafo, ele então frisa isso, né, que a gente realmente tem que trabalhar por essa equalização, por essa justiça, que o fato das mulheres, dos espíritos que têm encarnado em condição feminina estarem progredindo mais, não deve servir como desculpa para a gente manter as coisas como estão. Não, que a gente tem que buscar essa igualdade de direitos, embora reconhecendo a diversidade de funções, de busca, a complementaridade, né, dos dois sexos no processo evolutivo do ser. E ele diz no parágrafo então seguinte: ora, a educação e o engrandecimento da mulher, a extinção do pauperismo, da ignorância e da guerra, a fusão das classes na solidariedade, o aperfeiçoamento humano, todas essas reformas fazem parte do plano divino, que não é outra coisa senão a própria lei do progresso. Então aqui todas as questões sociais. O engrandecimento da mulher, a extinção do pauperismo, né, da miséria, da desigualdade tão extremada de riquezas, da ignorância e da guerra, a fusão das classes na solidariedade, o aperfeiçoamento humano, portanto, a derrubada também de todos os preconceitos étnicos, raciais. Tudo isso faz parte do plano divino, a lei de progresso, que precisa naturalmente do empenho humano, dos movimentos humanos, para que essa lei de progresso possa realmente se traduzir nas leis que regem as nossas sociedades. A tal ponto que um dia não mais precisaremos de leis escritas, porque todos nos regeremos pelas leis morais inscritas na própria consciência, né, de todos nós enquanto espíritos. E aí, já avançando para o final, no parágrafo que começa assim, nossas instituições podem mudar de forma, não nos libertarão, porém, dos males inerentes à nossa natureza atrasada. De novo, voltamos ao que comentamos no episódio passado e também no episódio de hoje. Eu preciso atentar para o elemento base da sociedade, para aquele que está na raiz, no fundamento de qualquer instituição, que é sempre o ser humano. Se o ser humano não estiver aperfeiçoado, as instituições também não serão. Por mais que eu queira dar um verniz, por mais que eu queira mudar as leis, por mais que eu queira fazer um processo revolucionário de natureza exterior, se eu não corrigir os problemas no ser humano, aquilo não perdura, aquilo não se consolidará. Então eu preciso trabalhar de fato a educação do ser humano, despertando-o para a sua natureza espiritual, para a renovação moral, para novos valores, para que assim se dê uma construção bem embasada, segura, sólida, digamos assim, de melhores instituições, de melhores sociedades. Senão eu vou só apenas mudando de forma as instituições, mas não a sua essência. A felicidade dos homens não depende das mudanças políticas, das revoluções,
nem de nenhuma modificação exterior da sociedade. Não que isso não vai existir, né? Porque em se transformando o homem, naturalmente que ele vai promover mudanças políticas, ele vai promover modificações na forma de se organizar da sociedade. Mas isso é consequência. Não é isso que gera a melhoria. Isso é a consequência da melhoria do homem, da criatura humana. Enquanto esta estiver corrompida, isto é a natureza humana, né, digamos assim, as suas instituições igualmente estarão. Então, enquanto a sociedade, que é fruto do somatório de cada indivíduo, enquanto isso estiver corrompido, as instituições também estarão, sejam quais forem as alterações operadas pelos acontecimentos. E aí ele arremata. O único remédio consiste nessa transformação moral cujos meios os ensinos superiores fornecem-nos. Isso, essencialmente, é o que Kardec tratou naquele interessante trecho do discurso do livro Viagem Espírita que nós trouxemos. Antes de fazer a coisa para os homens, é preciso fazer os homens para a coisa. Ou seja, antes de fazer a sociedade melhor para homens que ainda não se aperfeiçoaram, é preciso fazer homens aperfeiçoados para uma sociedade que então se aperfeiçoará. Kardec vai resumir isso de maneira muito bonita num artigo que foi inserido no livro Obras Póstumas, chamado Credo Espírita. É um artigo muito lúcido, assim, maravilhoso de Kardec. E em um trechinho lá ele vai dizer assim, é o finalzinho do livro Obras Póstumas. Por melhor que seja uma instituição social, sendo maus os homens, eles a falsearão e lhe desfigurarão o espírito para explorarem em proveito próprio. Quando os homens forem bons, organizarão boas instituições, que serão duráveis porque todos terão interesse em conservá-las. Então a nossa questão política, por exemplo, que ainda é tão desafiadora, por quê? De tantos problemas? Porque falta trabalhar na base. Aqueles que compõem a instituição política, né, governo, Estado, precisamos trabalhar em bons homens, no sentido aqui de virtude, de educação moral integral do ser. A questão social não tem, pois, por ponto de partida, a forma de tal ou qual instituição. Que é o que Denis está dizendo. Não basta mudar a forma, o nome, né, o rótulo, legislação exterior ali apenas, legislação humana. Não. Ela está toda no melhoramento moral dos indivíduos e das massas. Aí é que se acha o princípio, a verdadeira chave da felicidade do gênero humano, porque então os homens não mais cogitarão de se prejudicarem reciprocamente. Não basta se cobrir de verniz a corrupção. É indispensável extirpar a corrupção. Porque a corrupção que nós vemos no âmbito político é, no fundo, um reflexo da corrupção do ser espiritual, quando ele se corrompe, quando ele se desvia da sua essência, quando ele se afasta da própria consciência, da sua natureza, do seu potencial divino, ele se corrompe. E aí a corrupção a se traduzir na sociedade. É isso que é preciso extirpar. O princípio do melhoramento está na natureza das crenças, porque estas constituem o móvel das ações e modificam os sentimentos. Então a importância de construir novos horizontes de crença, mais transcendentes, espirituais, espiritualistas, porque isso está no móvel das ações, dos sentimentos que transformam os seres, e os seres fazem a sociedade melhor, as instituições melhores. Também está nas ideias inculcadas desde a infância e que se identificam com o espírito, com a realidade espiritual, não é? Está ainda nas ideias que o desenvolvimento ulterior da inteligência e da razão podem fortalecer, nunca destruir. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Essa aqui é uma das frases mais belas e conhecidas de Kardec. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Mas essa educação profunda, moral, espiritualista, que trate do ser integral. Voltando então a Denis, o único remédio consiste nessa transformação moral, cujos meios os ensinos superiores dos espíritos, né, fornecem-nos. Que a humanidade consagre a essa tarefa um pouco do ardor apaixonado que dispensa a política.
Então, todo esse ardor político que muitas vezes se vê, imagina se a gente consagrasse isso à educação. A educação moral de cada um de nós, a educação moral dos nossos filhos, a educação moral ali no contexto da coletividade que nós estamos inseridos. Imagina se a gente tivesse esse mesmo ardor. Todos os problemas políticos estariam resolvidos em 1, 2 gerações. Então, que se consagre esse ardor apaixonado que se dispensa a política a essa tarefa. Que arranque do seu coração todo o germe do mal, isto é, o egoísmo. E os grandes problemas sociais serão, dentro em pouco, resolvidos. Eis a visão espírita aqui descrita por Leon Denis acerca das questões sociais. Sejam elas raciais, sejam elas de riqueza, sejam elas sociais como um todo, sejam elas dos sexos, enfim, todas as questões sociais só serão solvidas, realmente consolidadas, transformadas e consolidadas a partir de uma visão espiritual, de uma educação espiritual e moral do ser e, por conseguinte, das sociedades. Eis aqui as nossas considerações. Esperamos, então, todos vocês para o próximo estudo, quando vamos, então, tratar do último capítulo numerado do livro e o resumo das leis morais que vem na sequência. Vamos fundir esses 2 capítulos no próximo estudo. Um grande abraço para todos. Que Jesus nos abençoe sempre.